prosseguimento agora ao seminário com um segundo painel, Internet, Jurisdição e Cooperação Jurídica Internacional. Eu queria convidar a se sentar na cadeira Jaqueline Abreu. A Jaqueline é doutoranda em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e advogada no Barroso Fonteles, Barcelos, Mendonça e Associados. Ela é mestre em Direito pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e pela Ludwig Maximilians Universidade de Munique. E tem foco em Direitos Fundamentais. Queria convidar também a nossa diretora, Luísa Brandão. Já introduzida na abertura, mas para quem não estava aqui, ela é fundadora e diretora do IRIS e bacharel e mestranda em Direito aqui pela UFMG. Eu vou estar controlando o tempo de vocês. Depois a gente vai ter 20 minutos de fala para cada um e um tempo de perguntas e respostas depois. Deixa eu passar por aqui. Bom dia, gente. Obrigada pela apresentação. Pedro, e eu queria já agradecer o pessoal do IRIS pelo convite. Eu fico bastante feliz de participar desse terceiro seminário e também parabenizo vocês pela terceira edição. Eu mesma já trabalhei na organização de eventos e eu sei que é bastante difícil e complicado. Então, fico feliz de estar fazendo parte e também parabenizo vocês por isso. Bom, eu vou falar hoje sobre esse caso aí, Microsoft Ireland, mas antes de chegar lá, eu queria conversar com vocês sobre algumas questões de internet de jurisdição, que eu acho que o pessoal aqui do IRIS, e principalmente aqui da UFMG em geral, já deve estar familiarizado, né? Vocês têm uma tradição muito forte nisso e nessa área, principalmente com o professor Fabrício, mas para colocar a gente na mesma página, eu vou falar mesmo assim. Então, vocês aguentem comigo aí. Bom, eu acho que, olhando para o passado, a gente entende melhor quais são os problemas do presente. Então, é por isso que eu queria começar aí. Esse quadro que vocês estão vendo ali na apresentação é um dos mais marcantes aí, desse momento que ficou conhecido como a Paz de Westfália. E a gente já falou de Westfália no painel anterior. Mas o que é que isso aconteceu? Essa Paz de Westfália, esses tratados que foram celebrados lá no século XVII, ela basicamente colocou a noção de Estado-nação no centro das relações internacionais. Para o direito, a repercussão que isso teve foi, com o tempo, um enraizamento do que hoje a gente chama de princípio da territorialidade. O que é que significa isso? Que um Estado tem o poder de regular todas as questões civis e criminais dentro das suas fronteiras, né, dentro do seu território. Então, esse Estado, né, a nação, tem o poder de exercer poder sobre todas as coisas, pessoas e relações que estiverem nas suas fronteiras. Isso está tão imbricado na nossa prática jurídica, até na nossa prática social, que falar disso às vezes é um tanto óbvio e isso nem é problematizado, a gente nem questiona. Todo mundo sabe que, estando no Brasil, a gente tem que obedecer às leis do Brasil e que, se a gente quiser abrir uma padaria aqui em Belo Horizonte, a gente vai precisar obedecer à legislação brasileira, mas também olhar para a legislação municipal do município de Belo Horizonte. A gente nem passa na nossa cabeça que a gente teria que observar a legislação da Argentina ou de São Paulo, nesse caso. Enfim, porque está tão enraizado na nossa prática. Você atende à legislação do território em que você está, né? Bom, as coisas são mais ou menos assim também em diversas áreas do direito, e agora a gente vai olhar para como é isso numa área do direito em específico, que é a produção de provas, e particularmente produção de provas para investigações criminais. Bom, um exemplo. Se uma pessoa que mora na França, ela planeja vir ao Brasil e cometer uma série de crimes. E ela, enfim, imagina que é um serial killer, não sei, uma pessoa que realmente está planejando aquilo com antecedência, ela escreve no diário, nesse dia eu vou fazer isso, vou nesse lugar, vou me encontrar com essa pessoa X.
tudo planejado no seu diário, aí ela vem para o Brasil, comete essa série de crimes, é presa pela polícia brasileira, e a polícia brasileira fica sabendo que existe esse diário que pode ajudar, enfim, a corroborar todas as acusações, etc. A gente sabe também, a polícia do Brasil sabe, e isso nem é questionado, que se eles quiserem ter acesso a esse diário que ficou lá na França, eles vão precisar da ajuda da polícia francesa, porque a polícia brasileira simplesmente não pode entrar na França e apreender esse diário que ficou lá. Isso é, enfim, básico, né? E, mais uma vez, é reflexo desse princípio da territorialidade que está tão enraizado e imbricado na nossa prática jurídica. Bom, mas aí o que aconteceu? Né? Aí, quer dizer, primeiro isso aí aconteceu. Justamente porque existem esses casos em que os estados eles são limitados no que eles podem ter acesso, né, pelas suas próprias fronteiras, foi desenvolvido aí, historicamente esses mecanismos de cooperação judiciária internacional, Mutual Legal Assistance Treaties. Então, o Brasil celebrou em algum momento um tratado com a França, e é por isso que, se realmente esse diário for muito importante para essa investigação aqui no Brasil, para a acusação que está sendo feita, eles podem entrar com um pedido de cooperação perante a justiça francesa e aí a polícia francesa vai lá, vai pegar o diário e vai mandar para a justiça brasileira. Enfim. Então, a razão de ser desses mecanismos é justamente porque existem limites para a jurisdição dos estados, que estão nas fronteiras, né? Enfim, que estão aí nos limites geográficos. E a gente precisa, então, desses mecanismos justamente em circunstâncias em que você precisa de coisas, de pessoas que estão fora do seu território, fora da sua jurisdição. Esse modelo funcionou e tem funcionado com bastante sucesso, principalmente por duas ações centrais. Primeiro, porque até um tempo atrás eram os casos raros, as exceções em que a gente precisava dessa cooperação internacional. E a outra razão é porque a identificação dos limites de jurisdição de cada estado é um pouco mais fácil quando a gente está lidando só com coisas físicas, né? Como no exemplo, o diário, um caderno, ou uma pessoa. Se o diário está lá na França, necessariamente a polícia vai ter que ir lá, e aí, enfim, é muito mais claro identificar que você vai precisar da ajuda de outro país, das autoridades de outro país, nessas circunstâncias. Mas aí o que aconteceu? A internet aconteceu. A internet e dados e todas as coisas digitais aconteceram. E aí tornou as coisas mais complexas. E aí eu dou o exemplo por quê. Tudo que a gente produz e escreve, todas as nossas atividades na internet, elas geram rastros, e esses rastros podem ser usados como provas digitais. E por isso mesmo, a necessidade de coleta dessas provas digitais virou um tipo de diligência muito mais cotidiana do que era até um tempo atrás. Né? E essas provas dessa natureza digital, elas têm uma característica, justamente porque elas não são compostas por átomos, né? Mas sim por bits. Apesar de elas terem esse rastro físico, que é o fato de elas estarem armazenadas em determinados servidores em algum lugar do mundo, bits podem ser transferidos e comunicados a qualquer momento, e movidos instantaneamente, apertar um botão. E também existe essa funcionalidade de que, apesar do servidor estar localizado em determinada localidade, você pode acessar os dados que estão nesse servidor basicamente de qualquer lugar do mundo, né? Enfim, aí qual é a terceira dificuldade desse agora? A emergência desses intermediários da comunicação, né? Dessas grandes empresas que armazenam esses dados que podem servir como provas, né? E essas empresas, elas têm representação multinacional e sedes, elas estão presentes, pelo menos virtualmente, em uma série de países, e muitas vezes elas têm também subsidiárias em diversos países. Então, nós temos essas três dificuldades que hoje complicam a forma de aplicação dos EMILATs. E aí eu vou falar, para não deixar no campo abstrato, agora eu vou falar finalmente do caso Microsoft Ireland. Espero deixar claro como é que é isso. Bom,
Vou começar a me adiantar sobre o caso Microsoft Ireland. O que é que aconteceu nesse caso? A polícia dos Estados Unidos, o FBI, seguiu todos os procedimentos corretos de obtenção de uma ordem judicial para quebra de sigilo de determinados e-mails no âmbito de uma investigação de tráfico internacional de drogas. Então, toda a legislação nessa matéria nos Estados Unidos foi atendida. Aí eles serviram essa ordem judicial, esse warrant, à Microsoft, mas aí a Microsoft, na hora que estava fazendo esse levantamento dos dados, eles foram lá e falaram assim, estou aqui te entregando então os dados cadastrais e os metadados que você pediu, relativos a esses e-mails, porque essas informações estão armazenadas aqui nos meus servidores nos Estados Unidos. Mas o conteúdo dos e-mails que você está pedindo, infelizmente, está armazenado nos meus servidores na Irlanda, e você não tem jurisdição para pedir essas informações que estão na Irlanda. E aí isso gerou todo esse conflito, todo esse caso. Qual é a premissa, né, por trás desse caso? É que o Stored Communications Act, essa legislação americana que regula esse procedimento de acesso a informações para investigações, ele não se aplica extraterritorialmente. E nenhum warrant pode ser aplicado e executado extraterritorialmente. Então, a questão aqui por trás, e é uma questão muito particular de direito americano, questão doutrinal de direito americano, é se esse warrant, pelo fato de que ele diz respeito a dados que estão armazenados fora dos Estados Unidos, ele seria, por essa razão, extraterritorial. E se ele fosse extraterritorial, fosse considerado extraterritorial, ele seria ilegal e, portanto, inválido, né? Quais eram as duas posições defendidas nesse caso? A Microsoft basicamente dizia, bom, esses dados estão armazenados na Irlanda, então, necessariamente, para executar esse warrant, haverá aplicação extraterritorial desse estatuto, e por isso mesmo, a aplicação ilegal, e por isso inválida, e por isso eu não vou obedecer a essa ordem. E se vocês quiserem essas informações, vocês precisam entrar, então, com um pedido de cooperação internacional via diplomática, via EMILAT, né? Qual era a posição defendida do outro lado, pelos Estados Unidos? Que, bom, pera lá, não é assim também. Você, Microsoft, é uma empresa americana. Você consegue acessar essas informações aqui do nosso país. Com um clique, você puxa essas informações para cá. Eu tenho jurisdição sobre você, empresa. Isso aqui não é uma aplicação extraterritorial desse estatuto, então você tem que obedecer. Essa ordem de quebra de sigilo é válida e você tem que obedecer. Eu não preciso entrar com um pedido de cooperação nesse caso, porque eu tenho jurisdição sobre você, empresa. Não importa que os dados estão armazenados fora do país. Essas são as duas posições, então. Não vou falar com tanta profundidade do que foi defendido nas duas primeiras instâncias, mas, basicamente, na primeira instância, o caso foi resolvido a favor do governo americano. E aí... Pode passar. E aí, na segunda instância, foi defendido em favor da Microsoft, no sentido de que, sim, se os dados estão na Irlanda, haveria uma aplicação extraterritorial da legislação americana que seria proibida. O caso acabou por causa dessa decisão de segunda instância, o DOJ, o Departamento de Justiça, entrou com um recurso perante a Suprema Corte, que foi concedido, então eles concordaram em ouvir esse caso, e eles pediram, então, para que a Suprema Corte se manifestasse sobre essa questão. Esse warrant é extraterritorial ou não? O fato de que os dados que a gente está pedindo estão armazenados fora do país fazem disso uma aplicação ilegal da legislação americana? Pode passar. Esse caso foi muito... gerou um engajamento muito grande quando ele chegou na Suprema Corte, né? Aí são alguns números. Teve um amicus em favor do governo, mas ele era um amicus composto por 36 estados dos Estados Unidos. Teve 7 amicus que não eram a favor de nenhum dos lados. E mais 23... contribuições em favor da Microsoft, né, que vieram de diversos governos estrangeiros, preocupados, assim como a Irlanda, de que
a sua legislação pudesse ser completamente ignorada pelos Estados Unidos, se eles simplesmente assentassem essa interpretação de que não importa que os dados estão em outros países. E aí também veio de empresas e de diversas ONGs. Pode passar. Uma dessas ONGs, e aí foi o motivo da minha participação pessoal nesse caso, foi do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia, com sede em São Paulo, onde eu trabalhava. E a gente também se manifestou nesse caso porque a gente estava preocupada com as implicações que esse caso teria na discussão aqui no Brasil sobre jurisdição e acesso a dados, coisas que depois a Luísa vai falar mais. E depois eu posso retomar também. Mas, enfim, o nosso posicionamento era um engajamento direto com essa questão muito particular de interpretação do direito americano. E, por isso mesmo, eu não vou cansar vocês com isso, mas eu posso retomar depois das perguntas, se for o caso. A gente basicamente defendeu que a jurisdição, deveria ser considerado que há uma aplicação extraterritorial da legislação americana, sempre que a legislação de outro país pudesse estar sendo ignorada, né? Um país com quem os Estados Unidos têm um emilate. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção agora nessa parte final da minha apresentação para o amicus do relator de privacidade da ONU, Joe Cantanati, em que ele basicamente diz que a Corte não poderia decidir esse caso sem implicitamente endossar ou rejeitar uma teoria de quais contatos jurisdicionais são adequados ou não para um soberano apreender dados unilateralmente, ou seja, eles não poderiam decidir esse caso sem se posicionar sobre as circunstâncias que permitem, que obrigam um Estado-nação a observar os mecanismos de cooperação internacional, porque a sua jurisdição está limitada, ou os casos em que ele pode, sim, exercer diretamente a sua jurisdição, forçar a sua jurisdição sobre uma empresa para obter essas informações. Eu acho que essa consideração é de fundamental importância. Próximo. Isso. Por quê? Quais são as implicações desse caso, né? Uma vitória do Departamento de Justiça, ela basicamente significaria que qual é o critério de jurisdição, ou qual é o gatilho, o que aciona a necessidade de você ter que recorrer a um emilate. Se a vitória fosse do Departamento de Justiça, o critério seria o da empresa. Então, você olha para quem controla as informações. No caso, eu olho para a Microsoft, que é uma empresa americana. Como eu tenho jurisdição sobre ela, bastou. E não me importa que os dados estão armazenados fora dos Estados Unidos. Eu simplesmente, como eu tenho jurisdição sobre a empresa, eu aplico, eu posso executar essa minha decisão sobre ela, não preciso do emilate. Agora, se a Microsoft ganhasse, basicamente ia ser reforçada aí um princípio que já tradicional de aplicação do emilate, que é o de que o que importa é a localização da prova que você precisa, né? Então, se os dados estão armazenados na Irlanda e você não tem jurisdição sobre a Irlanda, Estados Unidos, você necessariamente precisa da cooperação com as autoridades irlandesas. Qual é o problema dessa discussão, a meu ver? Tem diversos pesquisadores que já apontam que, enfim, é muito raso você tentar resolver questões de jurisdição apenas olhando para esses dois critérios. E eles dois são ruins. Se você olhar simplesmente para a empresa que é controladora das informações, e você dizer, não, ok, eu tenho jurisdição sobre essa empresa, isso te permitiria, por exemplo, ignorar a legislação de outros países, como era o desse caso. Os Estados Unidos passariam a nem ter que olhar mais para a legislação da Irlanda e para o que a legislação da Irlanda diz, se pode ou não, nesse caso, entregar as informações ou não, enfim. O único critério que estaria sendo olhado, o único fator que contaria seria, então, a jurisdição sobre a empresa. E isso te permitiria também ignorar, por exemplo, a legislação do Brasil, inclusive foi esse o nosso ponto no nosso Amigos, o Marco Civil da Internet e tal.
Se a vitória da Microsoft, o fator, então, é localização dos dados. Qual é o problema disso? Em termos de políticas de internet, isso poderia gerar um incentivo para a localização de dados, né? Para os estados passarem, não, então as informações vão ficar aqui no meu país, né? Para não ter que ter essa dificuldade de atender as informações. E isso é péssimo em termos de abertura da internet. E aí, qual é o ponto que eu queria chegar aqui agora? Eu não sei quanto tempo ainda, eu estou muito atrasada. Será que essa é a melhor maneira de olhar para essa discussão sobre internet e jurisdição? E aí isso vale para o caso Microsoft Ireland e vale para a ADC 51, que a Luísa vai falar depois. Será que a gente deveria reduzir a discussão sobre internet e jurisdição e sobre a aplicação de mecanismos de cooperação internacional a apenas essas duas soluções? E aqui eu apresento para vocês uma dessas propostas que surgiu da ONG Access Now, que eu acho especialmente interessante, que eles falam assim, bom, agora a gente deveria, na verdade, olhar para a proximidade dos países em relação aos dados que eles estão pedindo, se a gente quer definir se esse Estado pode sim pedir diretamente para a empresa, sem ter que recorrer ao EMILAT, essas informações, ou se necessariamente ele vai ter que passar pelo mecanismo diplomático do EMILAT. E aí, por exemplo, as perguntas são, qual é a relação do país com esses dados? É baseado aliás, o crime foi cometido no Brasil, a vítima está no país, o acusado também está no país, o dano foi sentido no seu país. E aí existem outros países que têm demandas concorrentes de jurisdição aí, cuja legislação também seria aplicável nesse caso, e que poderiam ter um interesse sobre isso ou não, que estaria sendo ignorado. Enfim, uma série de perguntas. Me parece que esse tipo de questão, esse tipo de nova proposta para como a gente define quando o EMILAT vai ser aplicado ou não, é normativamente muito mais convincente e apelativa. E me parece que é um caminho muito mais promissor para onde a gente deveria estar indo nessas discussões sobre EMILAT, sobre jurisdição para acesso a dados e etc. E isso vale para a ADC 51 também, da qual a Luísa vai falar, que infelizmente corre o risco de ter uma solução simplesmente superficial, se a gente não amadurecer a discussão nesse sentido. Aí agora vou contar para vocês, já finalizando, qual foi a grande reviravolta no caso Microsoft Ireland. A Suprema Corte não decidiu esse caso, na verdade ela considerou o caso prejudicado, porque foi apresentada uma solução legislativa para a questão. Como eu contei para vocês, era uma questão muito particular de direito americano, de interpretação da legislação americana que estava em jogo. E aí, quando teve essa alteração legislativa do Cloud Act, que basicamente tornou claro e explícito na legislação que um juiz americano pode sim determinar que uma empresa, independentemente de onde estão localizados os dados pedidos, que essa empresa seja obrigada a entregar essas informações, simplesmente porque a autoridade americana tem jurisdição sobre essa empresa, o caso foi resolvido, não tinha mais questão, né, a ser interpretada, a ser posicionada. E aí, as duas considerações, circunstâncias particulares que foram incluídas nessa legislação, chamada Cloud Act, não sei se eu tinha falado, que quando as empresas poderão apresentar contestações para esses pedidos diretos de acesso a dados quando a legislação de outros países qualificados for implicada, né, no caso, ou quando, enfim, poderá gerar algum tipo de conflito internacional aí, se houver se esse pedido for diretamente atendido sem a necessidade de observância do EMILAT. Bom, isso significa basicamente que hoje os Estados Unidos podem, principalmente porque ainda não existe nenhum país qualificado, segundo esse Cloud Act, requisitar as informações, independentemente de onde essas informações estão localizadas, e assim explorado o fato de que as maiores empresas e plataformas estão nos Estados Unidos, né? Eles ficam numa posição confortável. Então, isso significa, e aí, o último slide, o último comentário, que, por exemplo, se as autoridades americanas estão pedindo informações para a Microsoft que estão localizadas no Brasil,
e que dizem respeito a usuários brasileiros e que, portanto, estão protegidas pelo Marco Civil da Internet, isso pode ser completamente ignorado, porque o Cloud Act autoriza que essa consideração não seja levada em conta, né? Porque o Brasil ainda não é um país qualificado. Enfim, com isso, talvez, o meu comentário geral é a gente tem que pensar aqui qual é os rumos que a gente quer dar para essa discussão, que a gente quer que os países deem essas soluções que resolvem apenas os seus próprios problemas, né, como me parece que os Estados Unidos fez nesse caso, ou se a gente quer caminhar para uma discussão um pouco mais diplomática a nível internacional, aí multilateral, envolvendo vários países e vários setores também. Obrigada. Vou passar a palavra para a Luísa, mas antes eu queria pedir um pouco de desculpa à Jaqueline e ao público também. A gente faz um seminário de tecnologia, mas uma das coisas pela qual a gente mais apanha é com tecnologia. A gente tinha montado todo um sisteminha aqui no celular para passar slide, mas o Wi-Fi da faculdade faz com que ele caia o tempo todo. A gente já conseguiu uma solução um pouco melhor, mas acho que é isso. Obrigada, Pedro. A tecnologia tem as suas ironias, né, gente? Vou colocar aqui os slides. Bom, eu vou começar aqui, primeiro agradecendo a Jaque pela exposição. A gente esteve juntas na Escola de Governança da Internet sobre o mesmo tema. Então, vamos fazer uma dobradinha aqui agora. Esse painel, né, e a fala da Jaque demonstra muito isso, reflete as tensões que a gente tem em nível internacional relativo à internet. Por motivos muito óbvios, né? A gente tem esse princípio da territorialidade, que a Jaque explicou muito bem, que vem lá do século XVII. A gente tem esse modelo de Estado, de relações internacionais westphaliano, já essa palavra vai aparecer aqui nas discussões. E aí a gente tem uma tecnologia, um fenômeno que é global. A natureza da internet é global. A gente até costuma brincar que se for restrita, se ela não for global, pode chamar de outra coisa, mas não chama de internet. Porque existe essa estrutura que vem, né, da arquitetura da rede, que tem essas características de ubiquidade, de virtualidade. Obrigada, gente. Vamos testar. Tá. De ubiquidade, de virtualidade. Então, a gente tem que transitar nessa dinâmica jurídica de relações internacionais com uma outra dinâmica global dessa tecnologia. E aí, outra coisa que a gente costuma falar é que a internet não vem de Marte, então a gente tem que encontrar essas soluções, né, por meio do diálogo, e me parece, pela provocação da Jaque, né, que o diálogo em nível multilateral é mais coerente com o que a gente tem desenvolvido aí ao longo da história, para dar conta dos fenômenos que acontecem por meio da internet. A Jaque falou do caso dos Estados Unidos. Esses problemas jurisdicionais, eles não são exclusividade de nenhum país. Aqui no Brasil, a gente também enfrenta uma discussão sobre os mecanismos de cooperação internacional. A gente também enfrenta como acessar dados, né, ou como acessar aquelas informações, sobretudo o conteúdo, né, de mensagens que são trocadas pela internet, no âmbito de uma investigação criminal, por exemplo, ou de maneira geral no âmbito do exercício do poder de Estado, que está aí baseado, por enquanto, nessa lógica territorial. Dentro da discussão sobre o acesso a dados, né, a gente tem alguns elementos em discussão. No Brasil, a principal discussão é da ação direta de constitucionalidade 51, que está lá no STF. Então, parece assim um tema muito longe da gente, né? Fala, nossa, jurisdição, internet. No primeiro seminário, quem estava aqui na abertura, eu até comentei isso. No primeiro seminário, todos esses problemas eram uma coisa assim, lá na Europa, Estados Unidos, uma coisa tão longe da gente. Pois é, o STF está para discutir, está para decidir também aqui no Brasil essas questões. A questão básica da ADC é necessário utilizar o EMILAT, que no caso é o Acordo de Assistência
jurídica internacional que o Brasil tem com os Estados Unidos, a ADC é especificamente em relação a esse tratado. É necessário utilizar as vias desse tratado para a gente conseguir o conteúdo o conteúdo de comunicações, cujo controle está com empresas que tenham a sede nos Estados Unidos, ou as autoridades brasileiras podem requisitar diretamente a essas empresas ou às suas subsidiárias no Brasil o conteúdo dessas comunicações. Basicamente é isso. Vai ser aplicado o tratado ou a gente vai por outras vias, que vão sendo elencadas em razão da alegada dificuldade, burocracia, do tempo que é necessário para se cumprir um acordo de cooperação internacional. Isso em todo o mundo, né? Os acordos internacionais, eles foram desenvolvidos numa época em que as intersecções entre os países eram a exceção. As relações transnacionais eram a exceção. Hoje a gente deixa essa lógica de lado para começar a ter várias demandas em relação a isso. E aí o que é alegado é o tempo, né, que é muito longo, ou a ineficiência desses tratados no caso de investigações criminais, por exemplo. A gente vivencia, né, atos ilícitos acontecendo por meio da internet, e aí a gente ainda tem esse critério de sede da empresa como critério da execução desses mandatos, dessas decisões de entrega dos dados de comunicação. De novo, reforçando o que a Jaque disse, esse critério da sede da empresa, ou os outros, né, para o cumprimento, né, dessa requisição, eles vêm baseados na territorialidade daqueles países. E o que está em jogo? Nessa discussão, a gente está falando dos direitos dos usuários, né, da proteção a essa comunicação. Percebam uma coisa, é bom já adiantar, a gente aqui não está falando daquela outra questão que chegou no STF, que era da criptografia, que gerou bloqueios e tudo mais. Aqui a gente está falando de jurisdição em si, da sede da empresa, da localização dos dados. A gente vai também pensar numa dinâmica em que esses tratados, eles construíram as relações internacionais. Então, a gente baseia, né, os estados baseiam os seus compromissos em âmbito internacional nesse sistema que lança mão de compromissos e de acordos tratados. E aí, essa discussão, ela também se enquadra num contexto de governança global da internet. A gente teve discussão aqui no primeiro painel sobre o multilateralismo, né, e como que esses diversos atores estão pensando os mecanismos de cooperação internacional e, em última instância, os mecanismos de exercício do poder do Estado, que hoje se encontra num contexto diferente daquele no qual ele foi estruturado. Comentando expressamente, né, sobre a ADC 51, a Jaque falou que o IRIS tem essa tradição, né, do direito internacional, que vem muito da influência de um dos nossos conselheiros científicos, que é o professor Fabrício Polido, aqui da casa também, professor de direito internacional. Não está aqui porque está fazendo uma pesquisa pós-doutoral na Alemanha. Mas, sob a influência também dele, a gente traça, ou a gente se preocupa muito com essas questões de jurisdição. Porque, até pela localização desse painel na programação, vocês podem imaginar que essa discussão é a base de todas as outras discussões. Porque quando a gente está pensando em que lei vai aplicar, em que regime vai seguir, onde é que essas empresas se localizam, todas essas questões são questões que têm como pano de fundo a jurisdição. No caso da ADC 51, o IRIS foi aceito como amicus curiae. O conteúdo está disponibilizado na internet, lá no nosso site. É esse aqui, o paper, né? A gente transformou ele em paper justamente porque também tem o objetivo de facilitar o acesso, né, a esse compilado científico que a gente fez sobre a questão e ofereceu ao STF. Para pensar essa questão, né, é preciso seguir o EMILAT ou não, a gente tem que pensar em dois vieses. O primeiro é o regime global, né? A gente tem uma lógica da internet dessa natureza e que permeia essas relações internacionais. Esses acordos, eles estão vigentes e a gente passa de
de uma ideia, né, principalmente no final do século XX, a gente deixa aquela ideia de submissão entre os estados e a gente começa a pensar, impulsionado pelas tecnologias, inclusive, num compartilhamento de jurisdição. Quer dizer, os estados eles começam a se relacionar por meio desses aparatos institucionais, né, seja os EMILATs, os bilaterais, os acordos multilaterais ou bilaterais. Inclusive, já fica aqui a promessa pública que a gente está para lançar um mapeamento dos acordos internacionais que o Brasil faz parte, justamente para mostrar que não é que o decreto, por exemplo, que está em questão, que é o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, ele não é uma exceção. Isso tudo faz parte de um regime que vem sendo construído há muito tempo. E a outra perspectiva é a do direito brasileiro em si. A gente tem uma previsão constitucional de exercício da cooperação internacional. Então, a cooperação internacional ela não é um favor que um Estado faz para o outro, ela é fruto de uma negociação e que estrutura a forma como esses atores se relacionam, principalmente em questão de autoafirmação e não interferência. Esses todos são princípios que também estão no ordenamento brasileiro. E por isso precisam ser observados quando a gente está falando da interpretação da necessidade ou não de seguir um acordo internacional. O Marco Civil da Internet, e aí um passo atrás, o Marco Civil ele não vai falar de execução de decisões, que é uma confusão muito clara ou muito presente nas discussões, né? O Marco Civil fala de lei aplicável. A lei aplicável é a brasileira toda vez que houver o tratamento, a coleta, o uso de dados. Está lá no artigo 11. E o artigo 3 do Marco Civil, ele vai falar que a gente também tem que observar os tratados internacionais de que o Brasil faz parte. Qual que foi o ponto que vocês podem observar também nesse paper, e a gente buscou levar para a discussão? Não é assim tão fácil abrir mão de um compromisso internacional. Ainda que existam problemas relativos à eficiência dos acordos internacionais, e eles são inegáveis, a gente precisa pensar dentro da estrutura que está estabelecida de legalidade das relações internacionais. Não é simplesmente dizer não vamos cumprir mais. Existem consequências, inclusive no quadro internacional, para deixar de cumprir um compromisso. De modo que a discussão é muito mais intrincada do que um sim ou não para o cumprimento de um tratado. Existem outros fatores. É claro que a modernização desse sistema de tratados é urgente e ela precisa, inclusive, incorporar esse modelo multissetorial e as questões técnicas, por exemplo, da internet, né? A gente não pode traçar um debate isolado ou hermético do que acontece nos termos de jurisdição internet. O que eu acabei de falar tem uma dimensão, esses assuntos, né, estão muito na área do direito internacional privado, porque essas relações, ainda que a gente esteja falando de exercício de poder do Estado, essas relações também se dão entre os privados, né? Então existe conteúdo de comunicação de pessoas, de indivíduos, que estão ali ultrapassando fronteiras. E hoje o direito internacional privado talvez seja a matéria mais desafiada ali, que mais está levando, assim, né? Porque a gente viu a intensificação das relações transnacionais de uma forma absurda do começo da década de 90 para cá, ou que o aparato jurídico não estava preparado para receber nesse volume, pelo menos. O que a gente falou sobre o cumprimento da decisão de entrega de dados está nessa dimensão de enforcement, que é essa palavra de tradução ingrata, né? Às vezes a gente fica lá, será que é observação? Será que ou observância, perdão? Será que é aplicação? Mas, enfim, é a execução, é aquilo que o Alex Mills chama de dimensão executória da jurisdição, do exercício do poder. Então, quer dizer, existe uma decisão que está lá na competência internacional, né? A decisão é fruto de uma jurisdição adjudicatória, de resolver, de pacificar aquele conflito. Essa é uma segunda dimensão. E quando a gente está falando do enforcement, a gente está falando da execução dessa decisão, da efetivação dela no plano da vida. E não só no plano estritamente jurídico ali.
E a gente tem uma outra dimensão, que é a da lei aplicável, que é, por exemplo, a que trata o Marco Civil. Se a gente confunde essas dimensões, a gente vai para os fundamentos legais equivocados, ou a gente acaba confundindo também os seus fundamentos legais. Luiz, e por que é importante distinguir esses fundamentos legais? Porque a gente está falando de um processo internacional, a gente está falando do exercício de poder de um Estado e que até onde a gente se encontra se baseia na legalidade. Mas tudo pode acontecer. Então, só para deixar claro, essas 3 dimensões da jurisdição, falar que a gente começou a trabalhar a do enforcement, e agora, nos poucos minutos que me restam, eu vou tentar trabalhar um pouco mais das 2 outras dimensões. Passando para a lei aplicável, a gente percebe isso enquanto comunidade científica, né? O projeto Internet Jurisdiction tem vários, é uma referência e que vai falar da corrida uma corrida como se fosse armamentista, né? Uma corrida para ter leis sobre as questões da internet, a legal arms race, que é justamente essa tentativa de de fazer leis que sejam aplicáveis à internet naquele determinado território. Essas leis, elas também têm, não raramente, algumas disposições extraterritoriais, que é o caso da GDPR. A gente vai ter um painel mais tarde sobre proteção de dados, em que pessoas muito mais qualificadas estarão aqui falando sobre a GDPR, mas é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e, de repente, o mundo todo começa a ficar preocupado com os padrões da GDPR, porque ela tem previsões extraterritoriais, ou os modelos de negócio que existem atualmente vão acabar tendo que observar a GDPR. Essas aplicações extraterritoriais acabam fazendo com que vários países comecem a traçar as suas próprias leis e faz a gente pensar em como a internet vai se manter como um fenômeno global no meio dessas tentativas de balcanização, né, ou onde cada um pega o seu pedaço ali da internet para aplicar a sua própria lei. A gente também vai ter uma discussão sobre transferência internacional de dados, então, quais seriam os modelos para essa transferência internacional, como é que as empresas ou os vários atores deveriam conviver ali para transferir esses dados. E percebam que a transferência internacional de dados, eu não trouxe, mas eu costumo colocar, às vezes, o mapa dos cabos submarinos, é uma coisa que acontece em grande escala. Justamente em razão da natureza da internet. E a gente vai ter também que pensar em novos critérios de conexão, que é aquilo que liga a vida, né, o fato da vida, à norma, ao direito aplicável, que são os critérios desafiados. Aí, no caso do Marco Civil, ele fala que a lei brasileira se aplica toda vez que houver o tratamento, o uso, a coleta de dados em território nacional. Houve uma grande discussão na época do Marco Civil se seria obrigatório manter servidores aqui no Brasil, justamente para facilitar o exercício do poder sobre esses dados, e se chegou à conclusão que esse tipo de abordagem poderia gerar um afastamento, né, das possibilidades de aplicações da internet e tudo mais para o país. A gente acabou deixando isso de fora e colocou como critério quando os dados tiverem sido coletados, tratados, ou enfim, foram armazenados aqui no Brasil. Um pouco dessas discussões a gente traz no paper sobre a GDPR, justamente sobre essa longa mão, né, que as leis atuais têm. E a gente também tem um paper sobre transferência internacional, que na época foi do PL 5276, que acabou sendo incorporado à nossa atual Lei de Proteção de Dados. Então, apesar do tempo ser curto, eu estou deixando aqui material para quem se interessar pelas questões. E aí a gente passa para a última dimensão que eu gostaria de comentar também, que é a da competência internacional. Quando a gente está falando de competência internacional, a gente está falando do Estado brasileiro, da justiça brasileira, em adjudicar aquele conflito, em resolver aquele conflito que se passou, no nosso caso aqui, no tema de discussão, por meio da internet. A gente tem, no caso da competência internacional,
O Marco Civil não trata de competência internacional, a gente vai ficar com os critérios que estão em outras leis, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o CPC, e aí, de novo, o direito não é hermético, é preciso fazer uma interpretação integrada do sistema jurídico, tanto o nacional quanto o internacional, no caso da cooperação internacional e dos tratados. E a gente vai ter aí os critérios tradicionais para a competência internacional. Então, o clássico, né, quando os bens do devedor se encontram no território nacional, quando aí a justiça brasileira é competente, enfim, todas aquelas hipóteses lá do CPC, e a gente precisa adaptá-las à realidade da internet. E aí que entra um papel da jurisprudência, pelo menos no caso do Brasil, já que a gente não tem critérios específicos para aqueles conflitos que tenham como pano de fundo a internet, entra o papel da jurisprudência em definir a competência da justiça brasileira. A gente tem um precedente no STJ sobre a competência da justiça brasileira em um conflito envolvendo a internet. Quanto tempo eu tenho, Pedro? Eu tenho 1 minuto para explicar o caso. Tudo bem. E a gente tem esse precedente que é uma exploração indevida de imagem de uma brasileira que realizou um contrato na Espanha e o site usou a imagem dela indevidamente, ela queria processá-los aqui no Brasil. E a defesa da empresa espanhola era que não havia jurisdição, porque o contrato foi celebrado lá na Espanha. E aí o precedente brasileiro estabelece um critério que é o critério do acesso. Uma vez que o site que reproduz, né, aquela utilização indevida da imagem poderia ser acessado no Brasil, a justiça brasileira se considerou competente para adjudicar aquele caso, para decidir aquele caso. Perceba que essa discussão ela é processual, a gente não está falando do mérito do caso, se a utilização era devida, indevida, isso foi resolvido depois pela justiça brasileira. O que o STJ disse é, sim, como o site é acessado no Brasil, a gente vai poder adjudicar esse conflito. Esse critério, ele tem alguns problemas, afinal de contas, se o acesso for um critério, qualquer lugar com a internet poderia ser competente, mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação com o que a gente chama de denegação de justiça. Quer dizer, se a gente não pensar também no acesso à justiça do usuário, daquela pessoa que teve um direito violado, como é que o Estado vai balancear esse exercício, né, de forma a garantir ao usuário também que acesse a justiça. Existem outros casos, enfim, na França, em que esses critérios para a competência dos países vão sendo trabalhados aí, mas, por enquanto, em nível jurisprudencial. No que se refere à legislação, às negociações internacionais, em nível de competência, ainda está de modo muito lento, né, o desenvolvimento de critérios, pelo menos da jurisdição adjudicatória, das outras também, mas as discussões ainda são muito incipientes. Bom, correndo aqui para obedecer o tempo, eu agradeço a todos, fico aí à disposição, espero que a gente tenha perguntas, fica o meu contato também, e estão todos convidados aí a conhecer o material do qual eu falei muito brevemente aqui. Obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigado, Jaqueline, pelas brilhantes apresentações. A gente agora tem um momento para perguntas. Quem desejar fazer perguntas, se não estiver aqui na frente, por favor, chegar um pouco mais na frente e tentar manter, para a gente conseguir o máximo de perguntas possíveis, as perguntas a um máximo de 1 minuto, 1 minuto e meio. Por favor. Bom, lá, bom dia, novamente. Já me apresentei aqui, né? Sou Rafael, faço lá meu doutorado na Universidade de São Paulo. É um prazer reencontrá-la aqui. A gente já teve a oportunidade de dividir turma lá na Universidade de São Paulo, né, com o professor Newton. É um prazer reencontrá-la aqui e poder abrir esse debate. Foi um prazer, Luísa, conhecê-la aqui e o seu projeto que você tem desenvolvendo.
Vou ser sucinto, prometo. Em relação à sua leitura, você acredita que a legislação, a nossa proposta de lei de dados, né, ela deu resposta a essa realidade transnacional que se pôs, inclusive com essa evolução normativa, legislativa norte-americana, né, que enfrenta essa problemática de frente e dá solução para outros casos que não vieram, como o projeto NATIC, né, que é a transposição do banco de dados para a área de oceano, então, que também é fora da jurisdição nacional. Então, essa é uma realidade que a própria legislação americana vai resolver ou não, né? Enfim, mas será que a nossa lei já não poderia ter avançado nesse sentido, né? A nossa lei está imersa a esse contexto, foi aprovada recentemente, mas parece ignorar essa realidade transnacional. E em relação a você, Luísa, na fixação das normas de direito internacional privado, né, é uma temática que eu tenho estudado bastante, já faz algum tempo, né, com o professor André de Carvalho Ramos. Será que as respostas normativas internas para o direito internacional privado, que são a tradição do direito internacional privado, dão respostas para essa realidade da internet, ou a gente tem que pensar numa ressignificação dessas normas no novo direito internacional privado, como a gente vê em outras searas, como dentro da Convenção de Sequestro Internacional de Crianças, em que as normas de direito internacional privado são adotadas no âmbito internacional e com conteúdo significativo, né, e não só mera delimitação de elementos de conexão, de regra aplicável, jurisdição aplicável. Obrigado, gente. Vamos pegar mais uma pergunta para a gente fazer uma bateria, pode ser? Bom dia a todos, parabéns pelo painel, muito bom. Meu nome é Pedro Soares, eu sou advogado aqui em BH, em São Paulo, e atuo com contratos internacionais. E por isso estou aqui, porque cada vez mais meus clientes me procuram com questões relativas à proteção de dados. Jaqueline, vendo a sua apresentação, quando você citou o Cloud Act, recentemente promulgado lá nos Estados Unidos, eu notei assim muito claramente mais uma tentativa, né, do Congresso americano de estender ao máximo aquela long arm jurisdiction que eles têm para todos os bens, quando eles dizem que basta que a empresa detentora, né, do acesso esteja sediada nos Estados Unidos para que então ela possa acessar dados em qualquer lugar. Foi inclusive, fazendo um paralelo, a mesma coisa que aconteceu com a lei de anticorrupção, a FCPA. É exatamente o mesmo estilo de técnica legislativa. A minha pergunta envolve um pouco da sua palestra e um pouco do que a Luísa falou com relação a essa corrida dos estados para tentar cada um fazer a sua lei. É mais uma reflexão. Seria isso realmente o mais apropriado? Não seria melhor fazer como foi feito nos anos 60, nos contratos internacionais, a ONU ou alguma entidade governamental ou extragovernamental que congrega os estados, buscar criar uma norma uniforme, uma norma comum, na tentativa de estabelecer um level the playing field entre todos esses atores? Porque eu vejo, realmente como a Luísa colocou, isso aí vai se tornar uma guerra, cada país fazendo a sua própria lei, com um porém, é que o domínio das empresas de internet, dos servidores, estão nos Estados Unidos, estão na China, não estão no Brasil. Então, vai haver esse desequilíbrio. Seria isso o mais interessante? Aí fica a minha pergunta. Obrigado. Obrigada, Rafael e Pedro, pelas perguntas. Vou começar com a do Rafael. Então, que, se eu entendi bem, basicamente se a nossa legislação de proteção de dados recém-aprovada deu resposta a algum desses problemas aí, ou deu conta dessa realidade transnacional da qual eu e a Luísa estávamos falando. Bom, em termos de abrangência territorial, a nossa lei de proteção de dados, ela seguiu um caminho que já tinha sido trilhado pelo Marco Civil da Internet, na hora que desenhou a sua abrangência também, e também se inspirou, é claro, teve lá a sua influência na GDPR, que também tem a sua
a sua abrangência extraterritorial em determinadas situações. Então, o que a Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil diz é que, para qualquer operação de tratamento de dados em que uma das operações tenha acontecido no Brasil, ou então tem objetivo fornecer algum serviço para pessoas que estão aqui no Brasil, ou diga respeito a cidadãos brasileiros, é aplicável a legislação de proteção de dados do Brasil, nacional, independentemente da empresa que está operando essas informações ter sede em outro país, ou dos dados depois de terem sido coletados aqui no Brasil e tratados inicialmente no Brasil, terem parado fora do Brasil. Então, a maneira como eu gosto de ver isso, que eu entendo isso, inclusive apareceu no Amicus que a gente fez para a Suprema Corte, é que os dados sob a jurisdição do Marco Civil e agora também da Lei de Proteção de Dados, eles ganham um selo de dado brasileiro. Se ele foi gerado no Brasil, ele ganhou um selo de dado brasileiro que segue ele por onde ele for. E aí a aplicação do Marco Civil da Internet e também agora da Lei de Proteção de Dados segue segue também. Mas aí a gente chega, e aí, resolveu esse problema? Não resolveu o problema. E aí volta para o que a Luísa estava falando, né? Agora a gente sabe que no âmbito de prescrição, de qual a legislação que é relevante a ser considerada na hora de resolver esse caso, pode ser uma dessas legislações também. Mas você ainda não definiu qual vai ser o critério, no final das contas, que vai te dizer se vai ser a legislação do Brasil ou se vai ser a legislação de qualquer outro país. Vamos supor que o dado brasileiro que foi gerado aqui no Brasil está lá nos Estados Unidos, ou se vai ser a legislação americana que vai resolver aquele caso. Então, no âmbito do enforcement, no final das contas, da executar a decisão, a gente ainda não tem resposta, né? Apesar da gente saber que, a princípio, a legislação brasileira seria aplicável também, né? E aí, indo para a pergunta do Pedro sobre o Cloud Act, eu vejo dessa forma, como você viu, Pedro, é sim uma tentativa de estender a jurisdição, mas eu não sei se eu condenaria os Estados Unidos apenas por isso, porque a partir do momento em que eles resolveram que, olha, porque eu tenho jurisdição sobre a empresa, não importa onde estão essas informações, eles fizeram uma coisa que o Brasil já faz, né, pelo Marco Civil da Internet, né, que é falar assim, ok, eu também não vou olhar para a sede da tua empresa. Se você está operando aqui no Brasil oferecendo serviços para brasileiros, eu vou ter jurisdição sobre você também. Né, e não importa onde você está armazenando. O Brasil já fazia isso e agora os Estados Unidos faz também. O problema é que, e o que dá um impacto muito maior para esse Cloud Act é o fato de que o Brasil, apesar dele, nos termos da lei, ainda poder falar assim, não, eu tenho jurisdição, no âmbito do enforcement, ele não consegue, porque a empresa não está aqui e etc. Aí tem todas essas barreiras. Agora, nos Estados Unidos, na hora que ele fala assim, eu tenho jurisdição, ele consegue, porque a empresa está lá. Né? Então, é por isso que, em termos de impacto, é muito, muito mais abrangente. Eu, como você, eu gostaria que, sim, a solução viesse de algum órgão internacional, alguma nova convenção. Inclusive, tem empresas que pautam isso, a própria Microsoft pauta que seria necessário uma nova convenção de Genebra para a era digital. Eu não sei se é viável politicamente, né? Nem a médio, a longo prazo não vejo. Mas, enfim, eu acho que é o que normativamente faz mais sentido, né? Se isso fosse uma solução que viesse de vários países. Infelizmente, não vejo isso no horizonte. Obrigada, Jaque. Obrigada pelas perguntas. A pergunta do Rafael é interessante porque me dá uma oportunidade. Como o tempo é corrido, a gente acaba passando pelos pontos mais gerais, né? Mas, de fato, é preciso repensar o direito internacional privado, né, de uma perspectiva mais moderna da disciplina, que não seja meramente processual, né? E é uma coisa que a gente costuma bater muito na tecla, não é meramente processual. A gente também tem que observar a entrega do direito material, né? E daí ser tão importante essa preocupação com o acesso efetivo à justiça, com o cumprimento de determinadas decisões, com as garantias mesmo, né? Garantir que aquelas garantias sejam efetivadas. Então, sim, a gente passa por um momento de remodelamento, não só do direito internacional, mas do direito como um todo, né? Frente
frente a esses desafios que a gente muito brevemente aqui explanou. Assim como a Jaque, eu acho que seria ótimo se a gente tivesse uma convenção ou que estabelecesse padrões a serem seguidos, né? O direito internacional privado também tem essa pretensão de harmonização, de proximidade entre os sistemas jurídicos. E seria ótimo se a gente conseguisse colocar os estados para negociarem na realidade da internet. E não só os estados, porque quando a gente está falando de governança e governança global da internet, a gente está falando de outros atores, porque é impossível, é impraticável ou muito utópico a gente pensar que outros atores, por exemplo, os entes privados, as grandes empresas, né, o que a Jaque falou, os Estados Unidos conseguem, porque a empresa está lá, que elas estejam de fora desse debate. Então, além de multilateral, o desenvolvimento de padrões em nível internacional também deve encarar essa parte multissetorial da internet, né? Então, os elementos são ainda mais complexos, mas, de toda forma, a ideia de harmonização, ou pelo menos de chegar a padrões, né, enfim, garantias processuais ou que estabeleçam critérios, seria ótimo. Sobre esses desenvolvimentos institucionais, né, em relação à internet de jurisdição, já vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, que o IRIS e o Comitê Gestor da Internet conseguiram aprovar um workshop no IGF que vai discutir exatamente o desenvolvimento desses novos arranjos institucionais, jurisdicionais, da internet, mas também da perspectiva do Sul Global. Porque essas decisões, ou, por exemplo, esses alinhamentos, como o Cloud Act, ou a própria, né, a GDPR, as formas como ela se estendeu extraterritorialmente, eles vêm muito dos países do Norte Global. Então, a gente vai levar lá para o Fórum Global da Internet um painel quase apenas de mulheres. A maioria das painelistas vem do Sul Global, para também trazer a perspectiva da jurisdição e da cooperação internacional de uma maneira mais globalizada. Bom, gente, devido ao tempo, devido aos atrasos que a gente teve, a gente vai tentar ganhar um pouco de tempo agora nas perguntas e encerrar para o almoço. O almoço ele vai das 12 até as 14 e a gente se encontra aqui daqui 2 horas. Obrigado.